Olá pessoal, sou o pastor messiânico Jonathan e estamos aqui trazendo mais um vídeo aqui a respeito da Epístola aos Romanos. Hoje vamos estudar justamente sobre o capítulo 13 dessa epístola. Antes eu quero aqui justificar o porquê ficamos tanto tempo sem trazermos vídeo aqui para o canal, certo? Que o motivo do nosso afastamento foi nada mais nada menos do que uma viagem que precisamos fazer, e isso nos impediu de fazermos assim mais vídeos para vocês. Mas estamos de volta aqui nesse ano de 2020, certo? Fazendo o querer do Senhor, que é assim, levando a sua palavra e os ensinos apostólicos às pessoas. Então, antes eu quero pedir a você que deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe para que mais pessoas possam ser participantes do Evangelho do primeiro século. É isso que nós estamos procurando fazer, para justamente as pessoas possam voltar às Escrituras, para que as pessoas possam assim fazer uma techuvá, mostrando o arrependimento de suas obras e de seus pecados. Então vamos deixar de tanto papo jogado fora e vamos agora ao que realmente interessa aqui em nosso vídeo, que é sobre a Epístola aos Romanos, capítulo 13. Vamos lá. Versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Meus queridos, existe aqui um princípio na vida do apóstolo Paulo, que nós vamos ver ele ensinando sobre a obediência às autoridades. Mas esse não é o único assunto do capítulo 13. Ele vai tratar também de um outro assunto. Mas vamos ver aqui um pouquinho o que é que ele está tratando aqui. Nesse versículo 1 ele fala sobre dizendo que não há autoridade que não provenha de Deus. E as autoridades que há foram instituídas por Deus. Então vamos lá. Vamos pegar esse princípio apostólico e aplicarmos para os dias atuais. Porque existem irmãos que ensinam que não se deve ungir mulheres a pastoras. Mulher não deve ficar à frente de obra. Mulher não pode, porque a Bíblia, Jesus ele separou homens e não mulheres. Nós vamos ver, os filhos de Jacó eram todos homens, que foram separados para as tribos, foram homens. Ou seja, tem argumento isso? Tem. Mas precisamos levar em conta que a autoridade, biblicamente falando, foi entregue ao homem. Mas, antigamente, as mulheres não tinham tantos direitos quanto tem hoje. E dentro desses direitos, nós vamos entender que se a nação, se a lei da nossa nação, se vários países estão começando a dar essa autoridade às mulheres, vamos lá. Como então fica esse princípio apostólico? Será que não é Deus que está começando a dar essa autoridade que as mulheres hoje em dia possuem, de tomar a frente de uma igreja, tomar conta, tomar a frente de um trabalho? Sim, é Deus. Porque sob o princípio apostólico está escrito: não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram instituídas por Deus. Sim, nos tempos apostólicos o homem ele era altamente privilegiado. Eles tinham grandes privilégios, e isso é fato. As mulheres já não tinham assim tanto direito quanto tem hoje. Mas quem foi que deu esses direitos às mulheres hoje? Foi Deus. Precisamos entender que a Bíblia, além de um documento judaico, ela também é um documento histórico, a qual ela deixa claro que se uma autoridade dá uma decisão para que ela seja
obedecida, quem está dando aquela decisão não é a autoridade em si, mas o próprio Deus. Esse princípio também ele é aplicável às autoridades governamentais, como políticos, presidentes, governadores, prefeitos, vereadores. Quem coloca eles lá é o Senhor. E por conta disso, por mais errados que eles sejam, as Escrituras ensinam que devemos obediência a essas pessoas. Então, no princípio de autoridade apostólica, que também é aplicável nos dias de hoje, que não há autoridade que não venha de Deus, que dá a entender que Deus começou a dar esses direitos à mulher. Pois se não fosse assim, você não veria mulheres pastoreando igrejas, você não veria mulheres ensinando. Nos tempos apostólicos, o que é que Paulo diz? Não permito que a mulher use de autoridade sobre o seu marido, nem que ela ensine na igreja. Poxa, como fica isso então? Então, quando paramos para examinar os ensinos apostólicos, vamos ver que a mulher naquele período, ela era muito rejeitada, consequentemente escanteada de várias obras do serviço do Senhor. No templo e no tabernáculo, só quem podia adorar eram homens. As mulheres deveriam ficar apenas assistindo. Então, quando Deus começa a dar essa autoridade, essa oportunidade às mulheres, é porque Ele quer que todos participem do seu corpo de adoração. Todos. Então, o princípio de autoridade, ele é aplicável também hoje. Ah, mas a Bíblia condena. Quem disse a você que a Bíblia condena? A Bíblia não aconselha que uma mulher fique na liderança de alguma coisa. Mas ela não condena uma mulher pastora. Ah, não condena não, porque apesar de Jesus Cristo ter escolhido homens, e apesar de no Antigo Testamento todos os sacerdotes do templo e do tabernáculo terem sido homens, momento nenhum você vai ver Deus desvalorizando a mulher em questão de adoração. Então, vamos continuar aqui um pouquinho, mas o que você precisa entender é que a mulher em si, ela tem hoje muitos direitos, aos quais o próprio Deus entregou a ela. E peraí, se Deus entregou esses direitos a ela, ela estaria pecando por estar fazendo uso desses direitos? Não. Mas então por que a Bíblia não aconselha a liderança feminina nas igrejas ou na política? Porque antigamente mulher não tinha direito de participar, nem tampouco de votar, até mesmo na política. Então, por que a Bíblia não aconselha as mulheres terem isso? Precisamos compreender o seguinte, que a Bíblia não aconselha que a mulher seja líder pelo simples fato de que a natureza dela é uma natureza mais frágil. A Bíblia, ela tenta livrar a mulher do sofrimento de uma liderança árdua e pesada. Então, precisamos compreender que o princípio apostólico ele também é aplicável a esse princípio de liderança. Como? A mulher, uma vez que ela, de livre e espontânea vontade, decide ser líder, o que é que ela vai estar fazendo? Ela vai estar se sobrecarregando. Sobrecarregando, pastor? Sim, se sobrecarregando. Por que se sobrecarregando? Porque a mulher em si, na própria natureza dela, não é nem preciso um homem mandar. A maioria das mulheres em si, dentro de si, ela já tem a natureza dizendo: o meu trabalho é a casa e ajudar o meu marido. Algumas saem para trabalhar, aí por conta disso o marido fica estressado e outras coisas mais, mas porque elas querem ser independentes. Foi-lhes dado esse direito. E as mulheres estão erradas em fazer uso desse direito? De maneira nenhuma.
precisamos entender que os tempos de hoje são diferentes dos tempos apostólicos. O período de hoje é diferente do período apostólico. Deus ele entregou privilégios também à mulher. Então, quando paramos para examinar esse princípio do apóstolo Paulo, ele vai continuar ainda ensinando também. E o interessante que no livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 9 ao 13, Deus mandava as pessoas obedecerem aos sumos sacerdotes, aos sacerdotes daquela época, que eles eram, posso dizer, literalmente a lei. Eles eram a lei. Certo? E outra coisa, além da mulher estar em uma liderança, trabalhar com pessoas no âmbito religioso é uma das coisas mais difíceis que uma mulher pode fazer. Por quê? Porque você vai lidar com confusão, você vai lidar com discórdia, você vai lidar com famílias, você vai lidar com problemas no lar, você vai lidar com todas essas coisas, procurando aconselhar. Então a mulher ela tem o seu período menstrual. É nesse período menstrual que ela menos tem força de aconselhar alguém. E pastor, porque nesse período ela fica mais estressada do que nos outros dias. Qualquer coisinha que você for dizer a ela é motivo para ela fazer bastante coisa com você. Essa é a realidade. Então, uma mulher que ela procura ser líder de uma igreja, além dela cuidar dos problemas do lar dela, desse período menstrual a qual ela passa mensalmente, até os seus depois de 50 anos, ela passa nesse período. Quando alguém vier pedir um conselho e ela estiver estressada, ela vai conseguir pensar bem, de cabeça quente, que se correr o risco de alguém procurá-la justamente nesse período? Será que ela vai saber aconselhar estando de cabeça quente? Ou seja, para tomar conta de uma igreja, é necessário, biblicamente, que o homem ele tome a frente. Mas por quê? Porque o homem não tem esse mesmo período que a mulher possui. O homem não passa por essas mesmas coisas que a mulher passa. Então ele já tem, por assim dizer, uma vantagem a mais na questão do humor. Que ele não fica como uma montanha russa, subindo e descendo o seu humor direto. A mulher, ela passa 2, 3 semanas bem, mas se alguém inventa de procurá-la justamente no período menstrual, ela diz às pessoas: diga que eu não estou. Diga que eu não quero saber de atender ninguém, não estou muito bem hoje, estou doente, não posso aconselhar ninguém. As pessoas ficarão sem o aconselhamento. O homem, ele estará à disposição em todo o tempo. Então, por esse motivo, não é condenável que a mulher tome conta de igreja. A única coisa que ela vai fazer ao fazer isso é se auto-prejudicar, se sobrecarregando. Então precisamos compreender que para passarmos a obedecermos pessoas assim, precisamos entender que foi Deus quem as colocou. Deus hoje coloca as mulheres na política. Deus hoje coloca as mulheres justamente nas igrejas, nas religiões, tomando frente. E infelizmente tem muitas pessoas sem entendimento que dizem: eu não vou obedecer a uma pastora, eu não vou obedecer a uma mulher, porque a Bíblia manda obedecer ao pastor. Esse é o entendimento dele. Sim, a Bíblia manda obedecer ao pastor, mas porque nesse período não existia pastora. Como hoje, as mulheres estão tomando a frente de igrejas, e o princípio apostólico é: não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram constituídas por Deus. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 2 de Romanos 13. Por isso,
Quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Olha que coisa interessante. Ele deixando claro que toda autoridade vem de Deus. O que podemos entender aqui? Ele está deixando bem claro aqui que uma vez que você se submete a uma igreja, onde quem toma frente é uma mulher, e você não a obedece, você não a honra como sendo autoridade, você vai estar desonrando ao teu Criador. É isso que as pessoas não conseguem entender. Vamos lá no versículo 3. Diz assim: porque os magistrados ou os governadores não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás louvor dela. O apóstolo Pedro, olha que coisa interessante. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 10 ao 14, ele vai falar sobre autoridade. Olha que coisa interessante. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 10 ao 14. Mas, principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles blasfêmias diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Meus queridos, veja que o apóstolo Pedro, ele vai ensinar justamente que aquelas pessoas que não querem saber de obedecer às autoridades são pessoas que amam viver no pecado. São pessoas que não querem se consertar. São pessoas que não querem mudança. Veja ainda também o que é que Judas, ele vai declarar aqui. Porque, mas muitas pessoas não conseguem entender a epístola de Judas. Aí dizem que ali se refere a anjos. Mas vamos ver o que realmente se refere aqui. Judas, Judas versículo 6 ao 9. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação, como aqueles e ido após outra carne, ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Olha que coisa interessante. Ele fala que esses anjos do versículo 6, eles contaminaram a sua carne. Peraí, anjo tem carne? Anjo realmente tem carne? Não. Anjo é espírito. Então, a que anjo está se referindo aqui? A palavra anjo, ela é traduzida também como mensageiro. Logo, esse anjo aqui não é um ser espiritual, pois ele possui carne. Ele estava contaminando a própria carne.
E é o que ele então? Ele era um dos primeiros sacerdotes do mundo. Era aqueles que Gênesis chama de filhos de Deus. Esses aqui eram possivelmente os descendentes de Sete. Sete que foi um dos filhos de Adão. Então, que a Bíblia relata, não é? Então é possível que esses aqui tenham sido um dos sacerdotes da descendência de Sete, que procurou mulheres virgens dos homens para se contaminar com ela, sem ao menos passarem pelo casamento, e deixaram o seu local de glória, como diz aqui no versículo 6. Deixou a sua habitação e Deus os julgou, reservando para eles na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Ou seja, o julgamento de Deus foi matando esses tais. Eles foram literalmente presos num grande abismo. E de lá não tem mais a capacidade de retornar. Por quê? Porque eles decidiram de livre e espontânea vontade abandonarem o Senhor e as suas leis. Vamos continuar aqui. Aqui, versículo 5 de Romanos 13. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Amém? Então, meus amados, vamos ficar aqui com esse vídeo, mas guarde esse princípio de autoridade. No próximo vídeo iremos continuar aqui o capítulo 13 e vamos falar sobre o versículo 8 do capítulo 13 da Epístola aos Romanos. Ok? Que Deus abençoe a todos vocês e fique com Deus em nome de Yeshua.